Salve, salve, galerinha do primeiro ano! Continuamos os nossos estudos sobre processos dos cálculos estequiométricos. Então, depois da gente ver todo o sistema de massa atômica, massa molecular, massa molar, volume molar, você encontrar os conceitos de mol, hoje nós vamos entender exatamente esse assunto chamado cálculo estequiométrico. Porém, estequiometria não se estuda, estequiometria se executa, se trabalha em cima de exercícios. Só que para você entender a chamada estequiometria, que nada mais é do que um cálculo de relações, eu montei um roteirinho para você seguir, tipo receita de bolo, para você compreender estequiometria. Preparado? Então, a ideia é: tome nota disso aqui. Isso aqui é a receita para você acertar todo e qualquer tipo de exercício envolvendo estequiometria, e já já vou provar isso para você. Então, vamos lá. Primeiro passo, montar a equação. Então, você vai pegar os seus reagentes, vai colocar os seus produtos, em seguida você vai fazer o equilíbrio, ou, se você achar melhor, balancear a equação. Fazer o devido balanceamento. E aí vem a parte importante. Gente, o problema não é a matemática, nunca foi a matemática. Tanto que eu nem chamo de cálculo estequiométrico, eu chamo apenas de estequiometria. Metria, medida, estéquios de relação. Você vai fazer simplesmente uma relação entre os números clássicos da teoria atômico-molecular, o mol, molécula, volume e massa. E aí vem a grande estratégia. Você vai ter que escolher duas substâncias, sempre duas. Professor, mas a reação tem 5 componentes, 2 moléculas terão que ser escolhidas. Tá, professor, e como é que eu escolho? Eu vou escolher, tipo, unidu, nite, salamé, mingue, o sorvete colorê, escolhido foi você? Não, não é você que escolhe. Tanto que eu coloquei o escolher aqui, ó, entre aspas. Por quê? Para você determinar qual é a substância, qual é a molécula, qual é o elemento que eu vou utilizar, não é nem a substância que você utiliza, é a grandeza. Como assim a grandeza? Perceba que você tem 4 grandes grandezas. Eu vou transferir essas grandezas para cá para ficar mais fácil. Então, você tem uma grandeza chamada mol, aí 1 mol está para 6 vezes 10 a 23 unidades, que corresponde a 22,4 litros, que corresponde a uma certa massa que eu vou chamar de X gramas por mol. Essas são as 4 grandes grandezas que me interessam. Porém, eu vou deixar isso aqui bem destacado. Na realidade, o que você vai atrás é mol, e aqui você pode utilizar molécula barra átomo, depende do que você vai utilizar. Aí temos uma grandeza chamada volume, e ainda podemos encontrar uma grandeza chamada massa. Essas são as 4 grandes grandezas que me interessam. Mol, molécula barra átomo, depende do que você estiver. Se você estiver trabalhando com ferro, prata, cobre, é átomo. Se estiver trabalhando com gás carbônico, ácido sulfúrico, hidroxissódio, aí é molécula. Então, vai depender do que você tem. Volume, quando você estiver na CNTP, e a massa, quando você estiver trabalhando com a massa molar. São essas as grandezas que você corre atrás. E toda a questão vai ter uma combinação entre essas grandezas. Professor, eu posso repetir? Pode. Mol com molécula, volume com massa, massa com massa, mol com mol, volume com mol, tudo é permitido. Tanto que o nome dessa matéria se chama estequiometria, cálculo de relações. Portanto, para você escolher a molécula, não é você que escolhe, é a grandeza, é a grandeza. E toda a questão vai falar assim: calcule o mol de gás carbônico, calcule a massa de amônia, calcule o número de moléculas de nitrogênio, calcule qual é o volume de oxigênio que vai ser usado. Sempre vai ser a grandeza, e você não inventa nada. Está tudo no texto, bonitinho, é só você extrair. Pois bem, na hora que você vai escolher a substância, você escolhe pela grandeza, pelo mol, pela massa, pelo volume, pela molécula.
Na hora que você já sabe quais são as moléculas, é hora de você brilhar usando a relação molar. E aí, finalmente, entramos na conta matemática em que você vai usar a chamada regra de 3. Regra de 3. Mas ainda tem um segredinho. A primeira linha da sua regra de 3 só pode trabalhar com 2 desses números aqui. Professor, e como é que eu vou saber qual é o número? Pela grandeza. Quer ver? Se porventura você estiver trabalhando com a palavra mol, qual é o número que acompanha a palavra mol na nossa relação? 1. Apareceu mol, relaciona com 1. Se aparecer átomos ou moléculas, você vai relacionar com 6 vezes 10 a 23. Mas só pode relacionar se você estiver trabalhando com átomo ou molécula. Se você estiver trabalhando com o volume de um gás na CNTP, use o 22,4. E se você estiver trabalhando com gramas massa, você vai trocar pelo X. Professor, mas o que é esse X? É a massa molar. Lembra da aula? A água vale 18 gramas, o gás carbônico 44, 12 com mais 32. O ácido sulfúrico vale 98 com os dados que você encontra na questão. Isso é estequiometria. Montar a equação, fazer o balanceamento da equação, aí você vai escolher 2 substâncias, mas não é unidunité. A grandeza escolhe a substância. Que grandeza? Mol, molécula, volume e massa. Preparados? Então vamos fazer uma questãozinha aqui, para você compreender a ideia. Vou fazer a leitura contigo. O óxido de alumínio, Al2O3, é utilizado como antiácido. Sabendo que a reação que ocorre no estômago olha a reaçãozinha aparecendo aí, a massa desse óxido que reage com 0,25 mol de ácido será D. Dados. Alumínio 27, oxigênio 16. Então, repare, esqueça os números, esqueça as moléculas, corra atrás das grandezas. Que grandeza? Mol, molécula, volume e massa. Quer ver? A massa desse óxido. O que me interessa aqui é a massa. E essa massa está relacionando com quem? Com o óxido. Que óxido que é esse? Ele que falou no texto. O óxido de alumínio. Então, eu já sei que eu vou usar essa molécula aqui. Já sei que eu vou usar o L2O3. Primeira molécula eu já achei. E como é que eu achei essa molécula? Pela grandeza massa. Eu vou ter que ir atrás agora de uma outra grandeza aí. Que pode ser também massa, mas pode ser mol, pode ser molécula, pode ser volume. Está escrita no texto. Vamos lá. A massa desse óxido, já achei a primeira molécula, que reage com o 0,25. O 0,25 não me interessa agora, não me interessa. Mas o que me interessa é o mol. O mol sim me interessa. Massa do óxido e mol do ácido. Quem que é o ácido que ele está se referindo? Ao ácido clorídrico, que é o HCl. Professor, como é que você sabe que é ele? Porque ele reage. Quem reage é o reagente, é aquele que está antes da seta, e se fosse produzido, seria depois. Vamos lá? Então, olha só. Quais são as 2 substâncias que eu vou utilizar? Vou usar o Al2O3, que está fazendo relação com 6D-HCl. Acabei esquecendo. Repare que na frente das moléculas já tinha um número. E se já tem um número, significa que ela já está equilibrada. Já está equilibrada nesse processo. Só trocar de cor aqui, Então, já sei que eu vou usar o Al2O3 e já sei que eu vou usar 6-DHCl. E, gente, aquele 6 não é um enfeite. Ele vai participar do nosso processo. Professor, vamos fazer conta? Não. Não é hora de fazer conta. É hora de você encontrar grandeza. Segundo o texto, que grandeza? Mol, molécula, volume e massa está relacionado com esse sistema? A massa desse óxido. Então, significa que aqui eu vou trabalhar com massa. E qual é a grandeza que, segundo o texto, aparece com o ácido? Mol. Professor, e aquele 0,25? Não me interessa agora. Por enquanto, não me interessa. O que me interessa é o mol. O que me interessa é o mol.
Pronto. Já sei que essa estequiometria vai trabalhar com massa e mol. Massa e mol. Tá, professor? E agora? Montamos a regra de 3. Para você montar a regra de 3, não esqueça que a primeira linha só pode sair aqui de cima. Ó. Professor, e esse 0,25? Espera um pouquinho. Primeira linha, relação fundamental. Quando eu falo em massa, repare que ele me deu os dados aqui, ó. Alumínio 27, oxigênio 16. Então, vamos lá, um pouquinho de conta. 2 vezes alumínio 27, 54. Mais 3 vezes o 16, 48. 54 mais 48, isso aqui vai me dar 102 gramas. Está para... Aí tem um 6 aqui na frente, e esse 6 multiplica o número do mol. E qual é o número que está acompanhando a palavra mol? Ah, professor, não é 6 vezes 10? Não, isso é para molécula e átomo. Aqui aparece a palavra mol. Então, o mol você vai utilizar um mol. Gente, isso aqui se chama estequiometria. Professor, mas de onde que você tirou e inventou? Não inventei nada. Está aqui, ó. A massa desse óxido e mol do ácido. Massa e mol. Agora você monta a regra de 3 com o número do texto. E repare que ele quer saber qual a massa desse óxido. Então, a gente já sabe que aqui é um X, e aqui nós vamos colocar 0,25 mol. O 0,25 mol vai me dar um valor de X, e esse X vai corresponder a, fazendo a continha, você chega a 4,25 gramas. E aí você tem uma estequiometria devidamente registrada. Olha só, moleza, facilzinha, é só você usar a sua interpretação. Então, veja se a equação está equilibrada, tira as moléculas. Professor, mas como é que eu vou saber qual é a molécula? Pela grandeza, sempre vai estar escrito alguma coisa. Professor, tem como fazer mais um exercício? Temos. Então, vamos lá. Então, aqui tem a resolução, só para você compreender, 4,25 gramas. Mas eu já deixei a resolução aqui no quadro. Próximo exercício para fechar essa aula, então vamos pensar no seguinte. Deixa eu apagar aqui, ó. E vamos começar do zero. Só que agora temos uma questão discursiva, onde você vai colocar todo esse sistema em ação. O processo de fermentação para obtenção do etanol pode ser baseado na reação simplificada não balanceada, catalisada por leveduras. Aí temos uma equação, só que veja bem, aqui eu tenho 12 átomos de hidrogênio e aqui só tem 6. Se aqui tem 12 e aqui tem 6, que número que eu vou colocar aqui na frente? 2. Porque 2 vezes 6, 12 hidrogênios. Aí eu tenho 6 átomos de carbono, 2 vezes 2, 4 já estão aqui. Ainda faltam mais 2. Mas como ali só tem um átomo de carbono, o que eu faço? Boto um 2 ali na frente. E agora a minha equação está equilibrada. Sabe por quê? Olha o oxigênio. 6 oxigênios, 2 vezes 1, 2. 2 com mais 4, 6. Equação equilibrada. Passo número 1, montar a equação, não preciso. Passo número 2, balancear a equação, eu precisei. Passo 3, agora que vem a parte importante. Escolher dessas 3, 2 moléculas. Professor, eu escolho unidunité? Não. O texto diz isso para você. Quer ver? Para que haja a produção de 920 gramas. O 920 não me interessa. O que me interessa é o grama de etanol. Professor, mas como é que eu vou saber quem que é o etanol? Eu tenho 2 moléculas nos produtos. E repare que uma dessas moléculas é o CO2. O que é o CO2? É o gás carbônico. Pois é. Se gás carbônico é gás carbônico, não é o etanol. Quem que é o etanol? É essa molécula aqui, ó. 2 de C2H6O. Gramas de etanol produzido para que haja a produção. Se ele fala em produção, está falando em produto. Já achei a primeira molécula que está aqui. Qual é a massa? Opa, outra vez, massa em gramas de glicose que deverá reagir. Qual é a massa, outra grandeza, glicose que deverá reagir?
Portanto, indo para o quadro, quais são as duas substâncias que você vai utilizar? Vamos usar a glicose e vamos usar 2 vezes o C2H6O. Essas são as duas moléculas que me interessam. Volta para o texto. Para que haja a produção de 920 gramas. Gramas é uma grandeza de massa. E repare que a pergunta é bem direta, né? Qual é a massa? Massa de glicose. Também posso usar o critério de massa. Massa com massa. Professor, eu posso fazer isso? Pode. Massa com mol, mol com mol, volume com volume, tudo é permitido dentro da estequiometria. Só que agora o que você faz? Aqui não apareceram os dados, mas na sua prova, no seu exercício, tem ou tabela periódica para olhar, ou os dados são fornecidos. Mas aqui eu forneço, quer ver? Aí cada carbono, deixa eu pegar outra cor, 6 vezes 12, 72. Cada hidrogênio, 1 vezes 12 dá mais 12, 16 vezes 6 dá 96. A massa disso tudo vale 180 gramas, que está para 2 vezes, achando a massa aqui, ó, 2 vezes 12 dá 24, 24 com mais 6 dá 30, 30 com mais 16 vai me dar 46 gramas. Portanto, 180 gramas, que é o X da massa, está para 2 vezes o X, que é o 46. Como o texto fala que tem 920 gramas, esses 920 gramas vão me dar um valor de X. E repare uma pequena lógica. 2 vezes 46 me dá 92. O 920 é 10 vezes maior do que o 92. 2 vezes 46, desculpa, dá 92. 920 é 10 vezes maior, portanto, o nosso X é 10 vezes 180, 1.800 gramas. Então, perceba, todo o segredo do cálculo estequiométrico da estequiometria está na grandeza. Mol, molécula, volume e massa. Essa grandeza está obrigatoriamente relacionada com uma molécula. Então, tira essas duas moléculas, coloca a grandeza, mol, molécula, volume e massa para te orientar, troque essa palavra por um número. Só que esse número só pode sair da relação fundamental. Por isso que a tua primeira grande linha da regra de 3 precisa trabalhar com esses valores. Veja o número do texto, monta a regrinha de 3 e não esqueça que essa regrinha de 3 ela é cruzada. Faz a multiplicação, faz a relação lá e você chega à devida resposta final. Então, isso se chama estequiometria. Então, espero que essas informações te ajudem a compreender esse assunto maravilhoso chamado cálculo estequiométrico. Gente, uma ótima semana, um bom final de semana, boa semana e até semana que vem. Tchau, gente, se cuidem.